Um marido retorna de uma viagem de negócios, entra no apartamento e lá está sua esposa com o amante. Ele imediatamente agarrou sua esposa pelos cabelos e lhe deu uma boa surra. Uma esposa chega da casa da sogra e lá está o marido com sua amante. A esposa se lançou sobre ele e lhe deu uma boa surra. Moral: aconteça o que acontecer, a culpa é da mulher. O marido bebia, ela não prestava atenção com quem se casava. O marido começou a beber durante o casamento, trouxe-a. O marido a deixou, tornou sua vida insuportável. Marido atingido, provocado. Marido não dá dinheiro, errado pedir. Marido não trabalha, esposa sem inspiração para cuidar de si mesma e dos filhos. Marido não ajuda, demonstrou independência excessiva. O marido está sempre ocupado com atividades extrafamiliares, não conseguiu explicar a ele quanto ele é importante para ela. O marido grita, a esposa, de alguma forma, apoia seu escândalo. Marido trai, não era bom o suficiente. Maridos inteligentes e bonitos não traem. E mesmo quando o pai tinha todas as características acima, agressividade, alcoolismo, irresponsabilidade, infantilismo, o filho adulto, dizendo pensativamente sim, não foi fácil para ela. Depois de um minuto começa a reclamar exultantemente da mãe. Embora, preste atenção, foi ela quem trabalhou, ficou com as crianças quando o homem foi embora, cuidou delas e se esforçou ao máximo. Mas a culpa ainda é dela. Culpada. Culpada. Não estou exagerando. Aqui está um exemplo clássico. Terceiro ano de terapia, cliente Marina, 35 anos. Inteligente, bonita, educada, casada. Sua mãe e seu pai são divorciados. Ele foi embora quando Marina tinha 3 anos de idade. Antes disso, o pai bebia e era devasso. Depois disso, ele fez a mesma coisa, mas com outras mulheres e filhos de outras pessoas. Ganhou dinheiro, perdeu, abriu empresas, faliu. E bebeu, bebeu. Não ajudava. Não lhe deu nenhum dinheiro. Não apareceu em sua vida por 30 anos. E de repente, filha, minha querida, minha favorita, eu estava procurando por você. Desculpa-me, a culpa é minha. Passei por um programa de 12 passos de tratamento para alcoolismo. Minha vida mudou. Eu entendi tudo. E Marina perdoou, e por que não perdoar? Ele dá presentes, dá dinheiro, corrida da neta, um pai e avô exemplar. Mas Marina não vem com essa. Temos um 107º encontro, e quase 107º episódio do Belle Marlezone. O problema é a mãe. A mãe é irritante. A mãe está se intrometendo na vida de Marina. Liga para ela todos os dias para saber como ela está. O que está acontecendo? E Marina está furiosa. E ela responde à mãe de forma grosseira. E assim que pensa em sua mãe, ela fica toda irritada. E nada ajuda. É como se fosse uma reação alérgica a qualquer aparição da mãe em sua vida. Mas o pai é ótimo. Ele é como um vestidinho preto bem cortado. Você não o usa com frequência, mas ele serve perfeitamente. É essencial no guarda-roupa. Papai aparece uma vez por mês e meio. Com interesse, pergunta a Marina sobre a vida. Pede permissão para visitar a neta. Em geral, não viola os limites. Mas ama a mãe sim. Não importa que Marina peça regularmente à mãe que seja babada filha doente para não tirar licença médica, o local de trabalho é rigoroso quanto a isso. E não importa que Marina recorra à mãe quando precisa sair de férias, uma vez por ano, fazer compras em Vilnius ou Varsóvia, uma vez por mês, ir ao cabeleireiro, ao manicure e à pedicure, uma vez por semana, encontrar uma amiga, uma vez por quinzena. Em média, a mãe é necessária de 2 a 7 vezes por semana. Porque há viagens de negócios, haverá val no trabalho, e a menina ainda não tem 3 anos de idade, e no jardim ela passa muito mal. Uma semana vai, uma semana fica doente. Em tudo isso, foi a mãe que tirou licença em maternidade para cuidar da bebê e ficou com ela até os 2 anos e meio. Até que Marina decidiu que o filho deveria ser socializada em uma creche particular. Marina está ciente de tudo, e do quanto sua mãe fez por ela e continua fazendo. E que sem sua mãe ela não teria conseguido ir para seu emprego favorito e muito bem remunerado. Mas, ainda assim, o volume de raiva contra a sua mãe, se pudesse ser medido, seria monstruoso, e o volume de gratidão, quase zero. E com papai, é o oposto. Uma enorme gratidão e um leve ressentimento. Gostaria que você tivesse estado comigo todos esses anos. O que Marina quer? Ela quer que a mãe funcione como um eletrodoméstico com 2 botões, liga e desliga. Marina precisa dela. Marina apertou o botão e a mãe apareceu. Silenciosamente, completou a tarefa, e, também silenciosamente, saiu. Mas a mamãe quer conversar com Marina sobre todos os tipos de assuntos idiotas.
e isso irrita. Não sai logo depois que Marina chega em casa, e isso irrita. Faz as tarefas domésticas quando a Marina não pede, e isso me irrita. Telefona, e isso realmente me irrita. Mima a neta, isso irrita muito. Às vezes discute com a Marina e não concorda, isso me irrita. Comunica-se com pessoas que não gostam da Marina e tenta dizer algo sobre elas, isso me irrita. A lista é longa. Mãe, não gosto de tudo. E como ela pressionou os lábios com ressentimento quando se conteve após outra insatisfação de Marina. E como ela traz framboesas e morangos da casa de campo. Porque Marina pode comprar tudo sozinha. Ela não precisa disso. E como passar os vestidos e as calças da neta. E as camisas e calças do marido. Um exercício sem sentido. E sobre passar roupa de cama na casa de Marina e nada a dizer. Em nenhum lugar do mundo ninguém faz isso. Exceto nos hotéis. Às vezes ela diz... Eu entendo porque papai bebia. Se ela sempre foi assim, é compreensível. Às vezes, eu mesma tenho vontade de ficar bêbada, quando ela não me ouvir mais. Ao ouvir Marina, tenho dois sentimentos. Por um lado, sinto empatia, de fato. Minha mãe faz demais. Ela é superprotetora de Marina, preocupa-se demais com o marido e o filho. E, por outro lado, estou com raiva. Se sua mãe o irrita tanto, recusa a ajuda dela. De jeito nenhum. Discuta novas regras de vida, pega a chave do apartamento, explica-se. E pare de usá-la. Mamãe é uma professora, uma jovem aposentada. Ela sempre encontrará um emprego e gradualmente preencherá a sua vida com algo novo. Mas Marina prefere mensagens duplas, o texto como estou entediada com você acompanhado pelo refrão não me deixe, não posso viver sem você. E eu penso... Talvez as camisas e calças passadas de seu marido, um filho feliz e uma casa limpa não sejam um preço tão alto para falar com sua mãe. Mas Marina não tem nada com o que comparar. A mãe sempre esteve lá. E outro ato de como ela me irritou está acontecendo. Marina carece de um sentimento muito importante em relação à sua mãe. Esse sentimento é a gratidão. A mãe deu e continua dando muito para a filha. Mas nem tudo é igual. Nem tudo é igual. Às vezes, a mãe deixa Marina com lágrimas nos olhos. Às vezes desliga o telefone quando a filha começa a xingá-la ao telefone. Mas a mãe sempre volta. Não importa o quanto sua filha a humilhe, a rejeite, a repreenda. A mãe se permite ser tratada dessa forma. O pai, por outro lado, não é assim. Quando ele acabou de voltar de uma odisseia de 30 anos pelo mundo do álcool, Marina tentou-lhe apresentar reivindicações. Mas papai disse com firmeza, o passado não pode mudar, e o você me aceita, seu pai, inteiramente, e desiste de todas as reclamações e censuras, ou eu saio da sua vida. Foi bom que Marina tivesse alguém para drenar a raiva e a ansiedade. Minha mãe, que, diga-se de passagem, se comportou de maneira nobre e não disse nem fez nada. Embora eu tenha certeza de que ela ficou magoada e ofendida, porque ela dedicou sua alma à Marina. Ela estava trabalhando em um emprego de meio período. Ela lutava com uma criança pequena o máximo que podia, porque não tinha uma mãe tão prestativa. Ela fazia de tudo para que sua filha não fosse privada de amor e atenção. Ela vestia a filha, levava-a de carro e a desenvolvia. Não sabemos o preço que ela pagou por isso, solidão, dores nas articulações, insônia. Mas ela tentou e fez o que pôde. Papai não fez nada. E agora ele está no chocolate. E minha mãe está furiosa. Penso na injustiça de género o tempo todo. Porque em muitas famílias em que o pai está presente apenas nominalmente ou não está presente, a mãe faz tudo. Mesmo assim, a criança leva o sobrenome e o nome do meio do pai. Mas depois a criança cresce e se esquece da infância. Ele vê apenas a parte incômoda, controladora e superprotetora da mãe e luta contra isso. Mas essa parte apareceu justamente porque o segundo parceiro simplesmente não existia. O que normalmente deveria ser feito por ambos os pais, foi feito por uma única mãe. E, é claro, como um atleta que, por exemplo, nada há muito tempo e desenvolve a cintura escapular, a mãe, ao longo de muitos anos, desenvolve exatamente esses músculos sobre os quais recai a carga dupla e continua a se exercitar em seu cuidado, custódia e assistência porque, sem a carga, os músculos se queixam e doem. Como os atletas se aposentam dos grandes esportes, eles geralmente saem por causa de lesões ou da idade. Como as mães superprotetoras deixam a posição de cuidadoras, alimentadoras, faxineiras e cuidadoras, ou por causa do trauma da rejeição, da humilhação, da negligência, ou por causa da idade, quando não conseguem mais executar o programa Amor Verdadeiro gravado no disco rígido. Mas parece não haver uma maneira de simplesmente apagar esse programa. Eles não ouvem. Não percebem. Ficam ofendidos, mas continuam ajudando mesmo assim. Por quê?
porque muitas vezes não há mais nada em suas vidas. O maravilhoso conselho: viva a sua vida, não funciona, porque eles não têm vida própria. Criar os filhos, trabalhar, correr atrás, tentar. Essa era a vida deles. E então, é isso, você não é mais necessário. Como você se reajusta? O que é essa vida própria? Como você aprende a viver essa vida? E, de fato, a viver sozinho, não mais necessário para seus filhos e rejeitado por seus netos. No modelo ocidental, você pode viajar com suas economias de aposentadoria, conhecer novas pessoas, fazer trabalhos criativos, estudar na universidade da terceira idade. No modelo oriental, você nunca será abandonado por seus filhos e receberá apoio e cuidados até a sua morte. E somente nós, que vivemos no modelo de transição do Oriente para o Ocidente, não sabemos o que fazer. As crianças foram criadas da maneira antiga e comunitária. Fizemos o que podíamos e o que não podíamos fazer por elas. Conversamos sobre ajuda mútua, a importância e o valor da família, assistência mútua. Tentamos dar o melhor, negando tudo a nós mesmos. É verdade que em metade das famílias o pai não estava por perto. Mas será que nossas mulheres se esqueceram de comprar cavalos a galope? O tempo passou, os valores mudaram, e agora as crianças falam sobre limites, espaço pessoal, recusam picles e geleias caseiras. Eles não entendem como é importante para uma mãe ser necessária e precisam ser importantes, significativos e notados por seus filhos. Essas são as realidades de muitas famílias modernas em que a mãe criou o filho sozinha. Ela arrastou essa carga pesada. E agora que fez tudo e a criança cresceu, é bem-sucedida, educada, inteligente, muito inteligente, ela não é necessária. E ela não precisa de muito respeito, gratidão e conversa. E ela tenta ganhar isso, com sua ajuda, seu cuidado, sua inclusão na vida das crianças. É assim que costumava ser. Mas o mundo mudou, e agora eles lhe dizem: você está interferindo em nossas vidas, deixa-nos em paz. Ela não é burra. Se foi capaz de criar filhos tão inteligentes, mas porque eles não têm paciência para explicar à própria mãe algumas coisas simples. Explique-lhes sem esperar que ela entenda de imediato. Quando éramos pequenos, minha mãe costumava ler contos de fadas e nos contar histórias. Às vezes, ela tinha que repetir o mesmo texto centenas de vezes, e não ficava brava, não se ofendia, não gritava você é burro, ponto, mas apenas lia, respondia às perguntas, conversava. Será que não temos paciência suficiente para nossa mãe, para explicar uma vez, segunda, terceira, quinta? Mamãe, eu amo muito e vou-lhe pedir que não lave o chão da minha casa. Eu mesma farei isso. É melhor a senhora se sentar. Mamãe, por favor, não frite panquecas na minha casa. Estou dieta, e comida frita é ruim para crianças, é melhor para elas cozidas. Mamãe, obrigado, mas não comemos geleia. Eu sei que é muito gostosa, vou ficar com um pote, não preciso de mais. É difícil? Não é muito difícil. 5, 77 ou 139 repetições, quem precisa de tanto para se lembrar? Também não aprendemos a entender e a fazer isso imediatamente, mas mamãe foi paciente e repetiu, repetiu. Repetiu. Sim, não é fácil. Nos anos 90, não conhecíamos as palavras codependência, limites pessoais, liberdade de escolha. Nós mudamos, mas os pais mudam mais lentamente. E como é importante ser paciente com suas mães superprotetoras. E como é importante acreditar que os relacionamentos podem mudar para melhor. Mas voltarei a falar sobre pais ausentes. Sempre me perguntei por que um pai ausente é tratado pela criança muito melhor do que uma mãe sempre presente. Tenho algumas explicações. A mãe estava sempre presente e o pai estava ausente, e as ideias sobre ele foram formadas com base em histórias, mitos e fantasias. Não importa o que a mãe diga à criança sobre o pai, ela ainda costuma fantasiar que o pai é extraordinário, forte, corajoso, muito bom. E se a mãe não dissesse nada sobre ele, o campo para projeções é enorme, e lá você pode colocar sua parte ideal. Pai, um super-herói, ou o lado negro da força pai, o demônio do inferno. Mas se o pai não esteve com a criança por muito tempo, ele não pode confirmar nem refutar suas ideias e permanece no espaço mitológico da terra da imaginação. Mas a mãe estava por perto e, é claro, nem sempre se comportava perfeitamente. Portanto, a imagem de uma mãe está mais próxima da realidade. E o pai, muitas vezes, é apenas um objeto ideal. Um dos primeiros mecanismos de defesa é a divisão. Usamos esse mecanismo durante toda a vida e dividimos o mundo em preto e branco, Deus e o diabo, o bem e o mal.
pai e mãe. A imagem de uma mãe na infância é dividida em mãe boa, alimenta, pega a criança no colo, cuida, e mãe má, não vem quando a criança chora, castiga, não satisfaz as necessidades da criança. Com o passar dos anos, geralmente chegamos a uma ambivalência mais saudável, quando percebemos que a mesma pessoa, a mãe, pode ser muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. E algumas pessoas oscilam entre os polos durante toda a vida. A mãe é boa ou ruim. E quando essa divisão se refere à dieta parental, então, por algum tempo, para a criança, adulto, há uma dicotomia: a mãe é boa, o pai é ruim. Mas se a criança, adulto, continuar a usar a clivagem, com o tempo os polos mudam e a imagem se torna papai bom, mamãe má. Isso não acontece apenas em uma família sem pai, acontece em muitas famílias completas. Assim, quanto mais a mãe diz coisas desagradáveis sobre o pai ausente, mais ela divide a dieta parental primária e mais provável que ela se recupere na forma de amor pelo pai e ódio pela mãe. Há um efeito psicológico interessante que nos faz lembrar melhor de ações incompletas do que das concluídas. O nome do livro é Bloem-Wolfhoff Zeigarnik. Portanto, em uma família incompleta, o efeito Zeigarnik é que, com a mãe, temos muitas coisas concluídas e não uma única vez, mas com o pai, vice-versa. Um menino e seu pai planejaram ir pescar com o pai dele, mas os pais se divorciaram e o pai foi embora. O pai prometeu comprar uma boneca cara para a filha, mas ficou bêbado e se esqueceu. A menina esperou muitos anos pelo aniversário do pai, mas ele nunca veio. Sua segunda esposa o proibiu de vir. As coisas que não aconteceram, que foram fantasiadas, prometidas e não aconteceram, são lembradas porque a criança tinha um desejo, uma intenção, um motivo, mas algo deu errado. E em todas as oportunidades nos esforçamos para concluir a ação interrompida. E é por isso que as crianças ficam tão ansiosas para restabelecer o contato interrompido com o pai, mesmo que ele fosse horrível, bebesse, batesse na mãe, gritasse. Normalmente, também havia algo bom, algo potencialmente interessante, importante, significativo, algo que nunca aconteceu. Em uma tentativa de obter algo do pai, amor, carinho, apoio, a criança trai a mãe ao começar a se comunicar com o pai como adulto. Ou não crescendo, permanecendo com um casal de pais separados, em que um é bom e o outro é ruim, e reproduz isso em sua própria família. Toda criança tem um pai e uma mãe. O relacionamento entre eles se desenvolve de maneiras diferentes ou não se desenvolve. Às vezes, eles vivem felizes e morrem no mesmo dia. Às vezes, vivem juntos, brigam, fazem as pazes, amam, esfriam. Às vezes, eles se separam muito rapidamente e começam novas famílias ou vivem sozinhos. O paradoxo é que não existe uma fórmula que possa ser usada para determinar como um filho adulto tratará seus pais. Assim, às vezes vemos como a mãe que fez muito é desvalorizada e rejeitada, e o pai ausente se torna um ídolo e herói. E, às vezes, o filho permaneça leal a ambos os pais. E acontece de ele ficar com raiva de ambos. Ou ama a mãe, mas odeia o pai. Ame-os. Crie regras para ajudá-los a navegar pela vida. Cuide, desenvolva e corrija deles se precisarem. Conte a eles boas histórias de família. Se as coisas não deram certo, há histórias de avós, tias e tios. Contar aos filhos a verdade sobre o outro genitor, mas filtrando-a, porque é difícil viver sabendo que metade de seus genes vem de um canalha, alcoólatra, idiota ou de uma histérica, bruxa, tola. Respeite seu passado e a decisão que tomou de dar vida a esse filho desse homem, com essa mulher. Em tempo de começar a perder lentamente o controle e sair do palco, encontre um equilíbrio entre estar presente na vida da criança e seus próprios interesses. O que podemos fazer por nossos pais? Ame-os. Fale sobre essas regras que são diferentes das regras deles e que os ajudarão a navegar em sua vida. Não tente reeducar, mas tente se preocupar se eles precisarem. Contar a eles boas histórias familiares sobre você, seu parceiro, seus filhos. Conte a eles a verdade sobre sua vida, mas filtre porque eles não precisam saber tudo sobre você. Respeite seu passado, representado por seus pais, seu presente, representado por aqueles que você ama, e seu futuro. Começar a cuidar de si mesmo e de seus entes queridos a tempo. Encontre um equilíbrio entre estar presente na vida de seus pais e seus próprios interesses. Seu pai e sua mãe estiveram envolvidos em seu nascimento, e ambos os pais estão presentes em sua vida hoje. A mãe teve sabedoria e força suficientes para criar Marina sem a ajuda do pai, e não pintou a imagem dele com tinta preta, o que permite que a filha,
Pelo menos agora, entenda o que pode ser a presença do pai na vida de uma criança. Mas agora duas pessoas próximas, mãe e filha, se machucam o tempo todo. Embora externamente tudo pareça ser a raiva constante de Marina contra a mãe e o ressentimento da mãe em relação a Marina, percebo que por trás dessa casca externa há muito mais: calor, ternura, amor. Assim, espero que chegue o dia em que Marina se afaste da divisão do casal de pais e os veja como reais, cada um com suas próprias origens boas e ruins, e aceitará melhor os cuidados maternos, entendendo o quanto sua mãe precisa. Gratidão, respeito e presença na vida de seu próprio filho.